Sejam muito bem-vindas. Muito bom ver os rostinhos mais uma semana. Como sempre, nós gostamos de oferecer as fontes que foram utilizadas para buscar a reflexão para os nossos estudos aqui, porque 45 minutos é muito pouco tempo para que a gente possa realmente entrar com profundidade, de propósito, viu? Meu médium de tradução. Em certos temas, tal como esse, libertação espiritual. Libertação espiritual é um dos itens que se encontram na obra de Joana de Ângeles, Dias Gloriosos, que a gente indica a leitura, mas ao entrar no tema em si, nós recorremos a essas aqui, em primeiro lugar, o Livro dos Espíritos, Autodescobrimento, por Joana de Ângeles, Candeias à Noite Escura, por Hermínia de Miranda, Reportagens de Além Túmulo, com Humberto de Campos, ou Irmão X, e o Evangelho segundo o Espiritismo, todas essas obras disponíveis em nossa livraria. E a gente vai começar com uma historinha que se chama Mania de Enfermidade. A história é a história da Dona Luísa. Não tem nenhuma Luísa aqui não, né? Dona Luísa era casada com o senhor Inácio. E ela era uma senhora boa, muito boa, embora ela reclamava muito da vida dela. O marido, que frequentava o centro espírita, tentava de todas as maneiras a acender dentro dela o interesse dos ensinamentos da doutrina espírita, especificamente sobre a questão da mediunidade, da obsessão, das doenças de todos os portes, especialmente porque a reclamação dela tinha a ver com as enfermidades físicas dela, a preocupação com as enfermidades do filho, uma super proteção em torno do filho e também da mãezinha, que seguia com algumas dificuldades normais de saúde baseado na sua idade avançada. Então, entre um pouco de irritação com o senhor Inácio, Luísa entrava em argumentos com ele, sentindo-se muitas vezes não entendida, não aceita, como que a sua dor profunda não fosse validada pelo seu marido. Ela chegava a dizer: Jesus Cristo, ninguém me entende nesta casa. E ele, com bondade, com doçura e paciência, simplesmente olhava para ela, respeitando o seu espaço, saía de casa para o centro espírita. Até que um dia ela decide acompanhar o seu marido. E chegando no centro, as pessoas ficam completamente compadecidas, porque ela estava realmente acabada, pálida. Dona Luísa, como a senhora está? Eu tô com uma dor de cabeça, meu filho, não tô me aguentando, é uma enxaqueca que não me larga, eu não durmo faz dias, e a lista somente crescia de reclamações. E os amigos do centro espírita, porque era um casal de fato muito querido, começaram a se preocupar com aquela situação de Dona Luísa e oferecem então fazer um atendimento fraterno em casa, ir visitá-la, fazer um evangelho no lar. E não somente isso, como acontece muitas vezes no Brasil, uma das pessoas que havia se oferecido para visitá-la no seu lar era médium portadora ali do dom da psicografia e também da psicofonia. E ela então decide, naquela visita na casa do senhor Inácio de Dona Luísa, trazer uma mensagem do benfeitor. E lá chegando, o benfeitor começa a conversar com ela, assim também como com os demais que ali estavam, sobre as provações terrestres, que se faz muito natural que nós tenhamos dores físicas, algumas doenças, que refletem as leis kármicas da vida, assim também como as questões naturais de fadiga, que a todos nós, de fato, vem e ataca muitas vezes quando trabalhamos demais. Só que ela, naquela ansiedade, como que uma criança querendo falar, interrompe então o adulto espiritual e começa a reclamar das suas dores, das suas dificuldades.
E ele, bondoso, ouve, isso é o Espírito, através da médium. Bondoso, ele ouve, e notando que as reclamações não iam parar por ali, ele a corta e educadamente diz que voltaria na outra semana. Ele então volta na visita dos companheiros no seu lar e traz uma carta belíssima, psicografada para Dona Luísa. Mas nada adiantava. Ele notara ali que não havia tido nenhum impacto espiritual que pudesse libertá-la daquelas algemas das reclamações constantes. O jeito em que ela olhava a vida não havia tido nenhum tipo de abertura para que ela pudesse ver quão bela de fato era. Um marido dedicado que tentava de todas as maneiras acender dentro dela a chama do interesse para as realidades espirituais. E ele então se afasta. E Dona Luísa volta ao seu estilo de vida normal, como se nada houvera acontecido. Eu me lembrei dessa historinha de Divaldo Franco. Ele narra muitas vezes na sua palestra que na sua jornada de psicografias de milhares de mensagens e também das obras que ele tem, mais de 270 obras psicografadas, ele uma vez encontrava-se muito triste e Joana de Ângeles aparece para ele e ele reclama. Ele diz: mas a senhora é muito malvada comigo. Ela diz: mas por que você diz isso, meu filho? Ele diz: porque a senhora vive mandando recado para todo mundo, mensagem de consolo para todo mundo, de instrução, de esclarecimento, e eu não recebo nada. Ela diz: você não está lendo direito. Cada mensagem que começa é com tu isso, você aquilo, só não aceita para você porque não quer. Então uma lição que fica aqui, que os espíritos vêm através de mensagens psicografadas, falando ao nosso coração para despertar, nos despertar. Cada obra que a gente tem, tal como essa, em que narramos uma história de Dona Luísa, que reflete a realidade de muitos de nós ainda hoje, muitos de nós espíritas, numa constante reclamação, aprisionados aos vícios que nós carregamos através de várias encarnações. Não é somente dessa. Igual uma criança, de fato, como Dona Luísa, mal esperava com que o mentor terminasse de dar uma palavra de consolo e esclarecimento, já o cortava, porque a ansiedade de falar sobre ela mesma era maior do que ter acesso às verdades dos céus. Muito bem. Dona Luísa veio a desencarnar. Desencarnara em situação lamentável. Chegando no plano espiritual, ela nota que todas as chagas pela qual ela reclamava da saúde faziam parte do seu espírito. Como sentia os inchaços dos pés, das mãos, as dores de cabeça, tudo que ela havia sofrido no corpo físico, como que seguiu com ela além túmulo? Ela perguntava. E passou muito tempo chorando, lamentando, ainda assim, a sua dor. Até que através de lágrimas ela lembra, depois de muito tempo, de orar. E orando, eis que vem ao socorro dela aquele espírito mentor que falou diretamente com ela quando encarnada, trazendo a carta também psicografada. E ela então olha para ele, grata sim pelo fato dele ter aparecido, ter ido estar com ela naquele momento tão importante da sua vida. Mas por quê? Por que havia ele demorado tanto? Que injustiça é essa de Deus? Meu marido falava de um pai todo amor e bondade que me abandona no momento da minha morte física. Estou aqui como espírito, sentindo todas as dores de outrora. Ele olha para ela com certo carinho e diz: Luísa, é certo que tu fostes muito boa. Fostes boa com os outros, mas não contigo. Ele continua: não sabes que toda libertação ou escravização, além túmulo, podem começar na terra ou nos círculos invisíveis? E aí ele diz:
A morte do corpo não elimina o campo que plantamos. Aliás, é a sua mão que nos oferece a colheita. Preferistes a enfermidade, cultivaste-a, alentaste-a, e é natural que o seu corpo aqui seja o de enfermidade. Então ele vira para ela e traz essa frase impactante. Não sabes então que sepulcro é mudança de casa e nunca situação espiritual? Veja que frase impactante. Ali, não sabes que toda libertação e escravização começam na terra ou nos círculos invisíveis? E dizendo que o sepulcro, a morte física, a morte, o além-túmulo é simples mudança de casa. Não é de fato a situação espiritual da criatura. Então tudo o que compõe hoje o Marcos, a Michele, a Denise, a Cecília, será exatamente a continuação quando elas partirem dessa vida física. E muito tempo, viu, Denise? Você tem muito tempo ainda para me aturar. Continua. A doçura da Denise, a atenciosidade, assim também como as fragilidades da alma dela, porque ela não é perfeita ainda, nenhum de nós somos. Então nós não deixamos de ser aquilo que nós não gostamos em nós mesmos. Gente, é difícil falar isso e ouvir, porque minha boca está mais perto do ouvido. Nós continuamos sendo quem nós somos aqui e agora, com todas as nossas qualidades, com todas as nossas fragilidades de alma também. Então, a libertação espiritual. No que consiste a libertação? Porque Joana de Ângeles, nas suas obras, especificamente a série psicológica, ela fala sobre lutas libertadoras, roteiros libertadores. Então a questão é de aprisionamento. Será que é isso? Por que será que insiste em falar tanto sobre isso? E aí nós decidimos falar um pouco sobre o grande mestre lyonês Allan Kardec, profundamente esquecido até mesmo entre os espíritas que buscam na atualidade as obras modernas que estão saindo através de psicografias questionáveis, sem prestar atenção em todo um trabalho que Allan Kardec, assumindo e cumprindo uma missão de trazer à Terra um tipo de conhecimento de obras que foram guiadas, que foram elaboradas no plano espiritual por entidades superiores, para que ao se materializar na Terra as obras de Allan Kardec, nós teríamos acesso a toda uma obra que teria para nós informação sobre essa questão de libertação espiritual. E isso não quer dizer a libertação do corpo físico, porque quando nós abrimos uma obra como Céu e Inferno, nós vamos nos dar conta de que existem espíritos em diferentes categorias que disseram que o libertar do corpo físico não doeu tanto quanto a consciência ou o espelho em que se vira no além, o reencontro consigo mesmo, é o que nós podemos dizer. Sentindo-se ainda escravizados nos vícios físicos ou morais, ou melhor também, espíritos em condições felizes, que voltaram para nos dizer que se nós realmente nos dedicarmos ao estudo constante, ao autoaprimoramento, aos conhecimentos das leis divinas que são trazidas nas obras de Kardec, se nós tentarmos aplicar um pouco desses ensinamentos, o esforço próprio, nós teremos o mérito de uma condição mais feliz no plano espiritual. Vem dizer que não tem essa história de céu nem inferno, porque o Pai é bom e justo. Como que pode uma criatura ter nascido, vivido somente uma vez, 2 ou 3 e herdar o reino dos céus? Na fala do Espírito Mentor com Luís, ele fala: tu te preocupaste mais com o reino do eu do que o reino do céu.
E aí, trazendo para nós a doutrina espírita, Allan Kardec, com as obras, se nós formos dar uma olhada no trabalho de Allan Kardec entre 1857 até 1868, de trabalho contínuo, trazendo toda a informação aqui para nós, a gente vê que o sentimento que poderia tomar conta do nosso coração hoje, a este homem fenomenal, é de fato o de gratidão. Porque muitos de nós seguimos as nossas vidas pensando que nós estamos aqui, fomos jogados no mundo de provas e expiações sem um manual, não é? Quantas vezes já falamos isso? Não tem um manual, algo que eu possa seguir, mas há. Não foi à toa que a primeira obra foi baseada de perguntas e resposta. E na posição de consolador prometido, a doutrina espírita vem, como que simbolicamente, diz Emmanuel, tendo Jesus presente aqui conosco. Todos os seus ensinamentos esquecidos, ou naquela época, espíritos ainda não maturos espiritualmente falando, para dar conta de toda aquela informação que ele trazia. Então, a informação contida nos ensinamentos do Cristo de libertação, fosse ela de libertação moral ou física, espiritual, estava baseada no amor. No amor. Porque embora pudesse não ser entendida, poderia ser sentida em toda a sua grandiosidade. Então, quando a gente olha a dedicação de Kardec, começando com o Livro dos Espíritos em 57, ele abre então a instrução prática sobre as manifestações espíritas em 58. No mesmo ano, ele começa a lançar a Revista Espírita, periódico com 12 volumes, de 1858 a 69, até quando desencarna. É muito material, é bastante ferramenta de elucidações, de iluminação, que nós temos contidos ali para continuar a nossa jornada espiritual de libertação. O que é o Espiritismo em 59, o Livro dos Médiuns em 61, a viagem espírita que ele fez com o seu dinheiro, ele pegava ali o que ele ganhava e aplicava nas viagens que ele fazia para dar apoio aos grupos espíritas iniciantes. Eu fico imaginando como seria se Allan Kardec estivesse aqui conosco. A gente fala desses homens missionários, Divaldo Franco, que vem agora no evento de março, Roberto Almeida, Raul Teixeira, Simão Pedro, a Suzana, que vai fazer também a palestra em inglês. E eu fico imaginando quão pouco atenção a gente dá à oportunidade de estar ao lado de pessoas que têm tanto para nos oferecer. E Kardec não está aqui, mas todos esses volumes dessas obras, como também o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, e obras póstumas que veio depois, lançada por Lermarie, estão disponíveis na nossa biblioteca. Como dizer, as páginas estão aqui. Cabe a você querer abrir, buscar. Cadê a Fabiola? Ela vê nos livros o interesse. Eu gosto de imaginar que são pessoas como ela que prestam atenção, que cada obra que se vê ali é um ponto de luz, aguardando realmente para abrir, para que possa iluminar a noite escura da alma, tal como faz o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec segura o Livro dos Espíritos em sua mão em francês. É lógico que a imagem é do filme Kardec, maravilhosa ali, mas a imagem do livro é atual. Uma obra que salvou vidas, literalmente salvou a minha também, por que não dizer? Por que não falar sobre o aspecto salvacionista da doutrina espírita? E daqui a pouquinho a gente vai explicar um pouco mais sobre isso. Então, o Consolador Prometido, que vem como se fosse de fato Jesus falando conosco de novo, e numa passagem belíssima de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver aqui o Cristo Consolador nas instruções do Espírito, no advento do Espírito de verdade. Ele diz:
Venho como outrora aos transviados filhos de Israel trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que vendo o céu caem nos abismos do erro. É muito bonito. É uma mensagem de amor. Não é romântico na maneira em que a gente pensa, mas a gente vê o amor dos espíritos benevolentes pela humanidade quando decidem, por causa da maturidade espiritual que alcançamos. Vejamos que a doutrina espírita, ela não é tão velha, assim, 162 anos, e há os que dizem que já é uma doutrina ultrapassada. E aí Raul Teixeira brinca, essa pessoa realmente entendeu todo o conteúdo, porque se entendeu e não vivencia ainda, não entendeu, então não pode estar ultrapassada, está atualíssima. E ele continua: espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Então a gente vê que a instrução faz-se necessária sim quando a gente pensa na questão da libertação espiritual. O amor, de fato, esse nunca pode deixar de entrar, mas a questão, de fato, da instrução segura. Quando Kardec desencarna, Camille Flammarion o chama de bom senso encarnado. Bom senso, aquele que busca, que questiona, que investiga, que não aceita qualquer informação simplesmente por aceitar. Então a fé, ela não é cega. Ela fala das questões da desigualdade social, do preconceito, das guerras, das injustiças aparentes. Fala das nossas dores, das provas, das expiações que nós passamos, trazendo conteúdo para que a gente possa ter fé raciocinada. Então não somos fanáticos, cegos, seguindo uma pessoa. Nós estamos seguindo instruções de espíritos que trilharam o que nós trilhamos hoje. Então nós vemos esses espíritos maravilhosos que admiramos. Quem aqui pode citar um exemplo de uma criatura na humanidade que muito se aprecia? Gandhi, Francisco de Assis, Santo Agostinho, Chico Xavier, Madre Teresa, todos eles chegaram no patamar espiritual da libertação de tudo que de fato nos aprisiona ainda na terra, nessa escuridão, através de esforço próprio, através de um caminho de serviço, de amor e de instrução. E nós podemos também chegar a esse tipo de patamar. Muitos de nós, todos nós, aqui e agora, falei muitos de nós, mas vamos falar todos nós que estamos aqui, em plena terça-feira, 8h30, buscando, primeiro vocês exercendo a paciência e me escutar. E eu compartilhando o que achei de mais belo nessas obras. Estamos buscando a libertação. Estamos a caminho dessa libertação. E é muito importante a gente começar a refletir sobre essas coisas. Porque de acordo com Joana de Ângeles, nós estamos todos, ora sim, ora não, presos numa cela toda pessoal. Nós mesmos nos aprisionando, fechando a porta de ferro pesada, trancando, aprisionados nos nossos vícios, no comodismo de não querer sair do movimento em que nós nos encontramos. Porque é mais fácil, muitas vezes, virar a cara para as responsabilidades. Libertação tem a ver também com a responsabilidade perante a vida, perante nós mesmos, perante os outros. Então é também um momento de trabalho, e trabalho contínuo. Não é somente o trabalho do ganha-pão. Que mensagem belíssima que a nossa Kátia leu aqui no início. Nós temos a capacidade de sermos, qual foi a palavra que você usou? Artífices
de nós mesmos, de um futuro brilhante, baseado nas escolhas que nós optamos. Então a gente abre a obra, o céu e o inferno. E ali, narrativas, pós-narrativas, de espíritos dizendo, olha para mim, olha, eu voltei com toda a minha nudez espiritual para te dizer de quanto eu hoje sofro. Não faça como eu. Ou então os outros que vêm e falam, olhe, vedes, faz sentido a lágrima, o suor, o trabalho constante no bem. Vai valer a pena no final, quando fechar os olhos da vestimenta carnal e abrir para o plano espiritual, reconhecer que aquelas algemas que nos aprisionam a tantas existências já não estão mais lá. Hoje conversava lá em casa com o Marcelo de como é difícil compartilhar um estudo desse com vocês. Porque quanto mais a gente vai estudando, vai reconhecendo de fato que é de fato muito difícil tudo isso que nós trazemos. Não é uma receita mágica. Não tem. Se tivesse, eu não estaria aqui hoje. Estaria do outro lado, talvez, um espírito um pouco mais iluminado, ou não. Mas se fosse tão fácil assim, e eles com todo esse amor, vêm pelo amor estender as mãos para dizer força, tenha fé no seu futuro, coragem, levanta, continua a sua jornada espiritual. E aí a gente vê a grandeza, de fato, da doutrina espírita, abrindo a obra principal, nos trazendo de volta perto daquela questão que há muito tempo nos afastamos, que é a nossa ligação profunda com Deus. O que é Deus? Kardec abre a obra falando sobre Deus, sobre o infinito. Então ele pergunta, o que é Deus? Jesus teve a mesma postura lá atrás, quando ele apresentou a imagem de um Deus bom, onde todos tinham acesso. Não precisava pedir para os hipócritas que oravam nas praças públicas, aqueles que diziam ser os únicos que podiam orar. Não, ensina-nos a orar, disse Pedro. Então ele vai e ensina-nos a oração do Pai Nosso. A ligação que a gente tem. E vem então Kardec abrindo o Consolador Prometido, que é a doutrina espírita, com a primeira pergunta: o que é Deus? O que é Deus? Então vamos reconectar o espírito imortal, a criatura, ao Criador. Porque no processo de libertação, se não tem essa visão de puro amor conosco mesmo, sem ter a visão de um Pai todo bondade e justiça, puro amor, fica difícil de fato olharmos para a nossa vida com a coragem da fé raciocinada e dizer, não, hoje eu caí, eu tenho que levantar e continuar a jornada. Então a minha vida não tem sido de muitos momentos felizes, mas a partir de hoje eu posso fazer uma mudança, porque eu confio no amor de Deus por mim, autor das leis divinas, lei de justiça, amor, de caridade, lei de reencarnação, lei de trabalho, todas as outras imutáveis como ele próprio, a dizer, cada filho tem as mesmas oportunidades. Não há favoritos para Deus. Não há privilégio no reino dos céus. É essa questão que a gente precisava então de fato trazer. Sueli dirá que se existem 1000 fatores e 1000 formas de escravidão moral, existe, porém, somente uma forma de libertação. Para 1000 provações, 1000 formas de escravidão, uma forma de libertação. E ela diz então que é Jesus. E aí a gente começa a questionar, como promoveria então Jesus pela nossa libertação? Em primeiro, entre tantas maneiras,
Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livre, ou vos libertará. E essa outra colocação, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir até o Pai senão por mim. Ou seja, senão pelos meus ensinamentos. O caminho que conduz, o roteiro seguro a seguir são os meus ensinamentos. Serão através dele. E aí a gente vê a promoção. Qual foi o interesse primordial do Cristo desde que na lição primeira dele, nascendo ali naquele local simples, a manjedoura, falando da necessidade da humildade como primeiro fator de libertação da alma, porque o egoísmo, o orgulho, entra muitas vezes na maioria das questões que nos escravizam ainda hoje. Basta lermos a história de Marilyn Monroe na obra Cartas e Crônicas. Ficaram interessados, hein? A conversa com ela, sobre a vida dela, sobre como é que foi, o que a fez sentir aprisionada quando ela chega no além-túmulo e olha para trás. Ela fica interessada em saber que um brasileiro foi até lá para conhecê-la. Não vou falar mais nada não, para comprar o livro com a Biga, tá? Só para ter um gostinho dessa questão ali. Vale a pena a gente refletir. A salvação, a libertação através da aplicação dos ensinamentos de Jesus, que também não é fácil, mas a conquista da nossa própria paz, através dessa reforma íntima, que nós vamos investir em fazer. Lá em casa a gente fez um bando de investimentos de reforma física. Não é tão cara quanto aquela que a gente faz por dentro. Nós temos que fazer um investimento da reforma íntima. Aqueles tijolinhos que a gente não gosta de lugar, como ainda o edifício pode estar um pouquinho manco. Aquilo que a gente gostaria de modificar dentro de nós. É importante. E aí a gente vê que nessa promoção de libertação, Jesus veio em vários exemplos, em várias situações, em vários diálogos, em vários momentos em que ele às vezes encontrava-se chorando. E não era de mágoa, nem de raiva, nem ressentimento, era de compaixão pela humanidade, por nós. E nós estamos sob a guarda dele, ainda hoje. Todos nós encarnados na Terra, tendo conhecimento dele ou não, porque existem espíritos ainda no além que não têm conhecimento de Jesus. Milhares de almas ainda presas aqui na nossa crosta terrestre, que se afinizam conosco através do pensamento, e aí a gente se preocupa com a questão da obsessão, a influência que os espíritos exercem sobre nós, e culpamos os coitados, os obsessores, quando muitas vezes somos nós que os prendemos também, por causa da maneira em que pensamos, sentimos, vivemos. O pensamento também tem uma grande parte nessa questão de como nós pensamos, do que nós emanamos, o que nós atraímos. Então é por isso que a doutrina vem na presença do Consolador prometido, simbolicamente dizendo: vem, segue-me tu. Está ali as pegadas do Mestre: segue-me tu. Vende tudo que tens. E a preocupação do jovem de ter que lidar com as questões da terra antes de aceitar o convite do Mestre. E aí a gente pergunta: o que será que faríamos viesse o convite do Mestre para nós? E aí eu busquei na obra de Hermínio de Miranda a questão do aspecto salvacionista da doutrina espírita, porque outras filosofias questionam e falam sobre isso. Então, qual é, Karen, o aspecto salvacionista da doutrina espírita? E ele traz algo para nossa reflexão também. Salvar-se, libertar-se, para o Espiritismo não é escapar às penas de um inferno mitológico para subir as glórias de um céu de contemplação estáfica. Isso os espíritos no céu e inferno já nos falaram. Salvamo-nos caminhando sempre para a luz divina, aos pouquinhos,
vencendo nossas fraquezas, caindo aqui, levantando ali, ajudando, sendo ajudados, distribuindo as alegrias que nos sobram e recebendo um pouco de mágoa que aos outros aflige. Pois que já disse alguém que a felicidade aumenta com o dar-se e o sofrimento alivia quando partilhado. Veja que bonito. Pouco a pouco, caindo aqui, levantando-se ali, é uma jornada de fato que leva um certo tempo, mas que vale a pena. E aposto que ninguém aqui está bordo até agora, né, com a sua jornada espiritual, né? Tá todo mundo bem, certo? Ele continua: salvar-se para a doutrina espírita não é escapar ao inferno que não existe, é aperfeiçoar-se espiritualmente, a fim de não cairmos em estados de angústia e depressão após o transe da morte. É, em suma, libertar-se dos erros, das paixões insanas e da ignorância. Salvamo-nos do mal e nos liberamos para o bem. É só isso. É só isso. Essa é a questão, o aspecto salvacionista da doutrina espírita. E para facilitar um pouco essa jornada, que eu não tenho uma receita feita aqui, se tivesse, seria muito feliz, mas Joana traz para nós alguns pontos, para que a gente, com muito amor por nós mesmos, que a gente possa refletir. Ela diz: faz-se imprescindíveis alguns requisitos com a finalidade de libertação e autodescobrimento, a saber. Isso é da obra Autodescobrimento. Ela diz: insatisfação pelo que se é ou se possui ou como se encontra. Então, tá aí. Se eu já não estou satisfeita com o que eu sou, o que possuo ou como eu me encontro, aí já tem um sinal que eu posso tomar para começar a seguir com a finalidade de libertação. Então, poxa, eu sou uma pessoa muito orgulhosa, eu já sei disso. Ninguém melhor do que nós mesmos para apontar os nossos erros. A gente não tem nem que se preocupar com os outros, é só olhar no espelho e conversar. Não é nem apontar dedo, é conversar. É se dar conta daquilo que a gente busca se libertar. Ela continua então: desejo sincero de mudança. Quem tem? Levanta a mão. Quem não levantou vai ter que comprar 10 coxinhas e levar para casa hoje. Ela continua: persistência no tentame. Persistência. Não importa se a gente caiu, levanta e continua, tenta de novo. Persiste um pouco mais nas tentativas de se auto-melhorar. Todos nós temos a capacidade de fazer isso, certo? Yes. Disposição para aceitar-se e vencer-se. Capacidade para crescer emocionalmente. Então eu vou fazer 42 anos mês que vem. Uma criança, meu marido. Então, crescer emocionalmente não tem idade. Porque muitas vezes nós vemos as crianças doídas, magoadas, feridas dentro de nós adultos. Mas nós reconhecemos ali que nós temos a disposição para nos aceitar tal como nós somos, mas não de permanecer naquela situação. Mudar, fazer a mudança necessária. E aí a gente vê os psicólogos, os psiquiatras, pessoas na área ali para nos auxiliar nesse processo do autodescobrimento, para ver o que nós gostaríamos de modificar. E escolher uma questão de pouquinho a pouquinho, para também não ficar uma situação muito overwhelming, não é? Para a gente dar conta dessa bagagem que nós trazemos, que às vezes é pesada sim, mas ela pode ser suavizada, aliviada, através de cada encarnação. Então, com a doutrina espírita aqui, nessa posição de consolador prometida, onde os espíritos, por profundo amor e compaixão, nos estende a mão, já não há mais como dizer que nós não temos como começar o caminho da nossa libertação espiritual. Diz-nos um espírito, antes de desencarnar, que quem já encontrou Jesus já começou o processo de libertação interior. Que coisa bonita! Quem encontrou Jesus já começou esse processo de libertação interior. E o encontrar Jesus
é uma questão também muito íntima, que talvez alguns de nós, muitos de nós, todos, quem sabe, a gente não sabe, tem sido um caminho que a gente tem percorrido, onde ora a gente quer esse reencontro, ora a gente não quer. Ora a gente consegue, ora a gente não consegue. Mas ele segue paciente, esperando, aguardando. 2000 anos desde que ele esteve aqui. 2000 anos. E aí a gente vê a doutrina vindo agora, de novo, como a terceira revelação. Nossos amigos americanos aqui do centro falam assim: quando que vai vir a quarta revelação? A gente fala, calma, calma, vamos tentar mergulhar nessa terceira revelação. A doutrina espírita, o Consolador Prometido, todo esse material rico de informação que nós temos à nossa disposição. Dona Luísa, no início da nossa história, não sei se vocês lembram dela, ela teve acesso a tudo isso, mas não quis, ignorou. E chega no além, se depara com aquela situação, ela então diz para o benfeitor: não me deixa aqui, permita-me recomeçar a minha jornada de libertação. Ele diz: é necessário que tu queiras, não que sejas carregadas. Então Jesus às vezes perguntava: que queres? Ele queria escutar o que nós queremos. Não aguarda ser chamado. Vamos, busquemos, apliquemos os ensinamentos da doutrina. Tentemos vivenciar, mesmo quando vêm as dificuldades. Tentemos também não julgar o próximo. Poxa, mas, nossa senhora, Valéria é espírita e agiu assim? Sim, ela agiu assim porque ela é humana. E ela é um universo dentro dela de potencialidades e capacidades. Foi o que talvez fez com que a escritora Virginia Woolf escrevesse na sua obra As Ondas. Ela diz: eu sinto surgir em mim milhares de capacidades. É o espírito imortal. As potencialidades da alma que ali se encontram, algumas já germinando, outras ainda adormecidas, mas há. E é necessário que a gente acredite nisso. É necessário que a gente continue nessa busca desse processo de libertação com o encontro com Cristo, porque com certeza todos nós aqui nos sentimos tocados pela sua doutrina de puro amor, de paz, que é na verdade o que ele nos traz. Então nós vamos finalizar com um vídeo deste pioneiro do Brasil, esse médium maravilhoso, professor, educador, abriu a primeira escola espírita, Allan Kardec, lá em Minas Gerais, que é Eurípides Barçanufo. Vale a pena a gente ler um pouquinho da história dele, mas essa é a narrativa que a FEB fez da obra A Vida Escreve, de Humberto de Campos, aonde há essa narrativa do encontro dele com Jesus. Então a gente vai colocar agora, pedir para apagar as luzes.